O título da mensagem encerra uma pergunta: qual a religião verdadeira? Quase todos os grupos religiosos tentam provar que são ou que pertencem à religião verdadeira. Frequentemente eles apelam para algum tipo de sinal, milagre ou experiência sobrenatural. Por exemplo, os católicos citam o aparecimento de Maria. Os mórmons alegam as visitas de um anjo chamado Moroni ao profeta Joseph Smith. Os espíritas têm uma variedade de sinais e manifestações do sobrenatural. As testemunhas de Jeová alegam que nos Estados Unidos, onde fica a sua sede mundial, há um grupo de líderes que recebem orientação teocrática, significando isso que toda profecia que profere é vinda diretamente de Deus para eles exclusivamente. Só que nenhuma de suas profecias se cumpre. A Umbanda e Quimbanda são dois grupos de cultos afros que trabalham uma procurando fazer o bem e tirando o despacho da Quimbanda que procura fazer o mal. Também apregoam curas espirituais por influência de médiuns. Certamente não é Deus aquele que realiza todas estas demonstrações em todos estes diferentes grupos religiosos. Como podemos saber com certeza se um sinal, ou uma língua, ou um fenômeno sobrenatural é de Deus ou não? A existência de falsos sinais, prodígios de mentira e milagres falsificados não surpreenderá os estudantes sérios da Bíblia. Numerosos textos bíblicos advertem sobre estas coisas. Por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23, Jesus fazendo menção a respeito dos que fazem milagres, para que nem sempre esses milagres provêm de Deus. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Jesus está aqui recusando, rejeitando determinadas pessoas que aparentemente fizeram milagres em seus nomes, mas não tinham sua aprovação. Então, se acreditamos na Bíblia, podemos esperar uma abundância de falsos milagres. Então, como saberemos quais são os verdadeiros e quais não são? Primeiramente, comparando o ensinamento do operador do sinal com as Escrituras, para ver se sua mensagem é verdadeira. João nos adverte para testar os espíritos. 1 João 4:1 diz assim, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo afora. E ele revela o teste a usar. Nós somos de Deus, 1 João 4:6. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve.
Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O teste é a revelação escrita pelos apóstolos. Os cristãos de Bereia são um bom exemplo, conforme o registro de Atos 17, versículo 11. Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se estas coisas eram de fato assim. Então, a prova de poder arrazoar se era da parte de Deus ou não, era a Bíblia Sagrada. A Bíblia que apontava qualificações de uma pessoa que opera em nome de Deus e outras que operam em outros nomes. E Paulo operou sinais em Bereia, mas os cristãos dali determinaram se Paulo era de Deus ou não, comparando a sua pregação com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia. Aí está o grande problema. Se milagres conduzem a pessoa à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor, ou giram em torno de outras pessoas, de outros mestres, de outros líderes. Infelizmente, muitas pessoas veem acontecimentos espantosos e automaticamente concluem que eles vêm de Deus. Precisamos perceber que coincidência, pensamento positivo, ilusão fraudulenta e o diabo podem falsificar milagres bíblicos. Contudo, as falsificações não poderão igualar-se aos milagres reais. Deus mostrou que seu Filho era inigualável por meio dos sinais que hoje ninguém sequer pretende realizar. Por exemplo, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes em multidão de 5.000 pessoas, caminhar sobre as águas, curar instantaneamente um cego, surdo e leproso, e ainda ressuscitar os mortos, como se deu com Lázaro, 4 dias sepultado. A própria irmã dele chegou a dizer: já está cheirando mal. O corpo já estava em putrefação. Que é testar, então, o sinal pela palavra de Deus. É não modificar a palavra de Deus para ajustá-la ao sinal que eventualmente ocorre. Então, diz o texto bíblico, e repetimos no capítulo 3 de Romanos: sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. O homem pode falhar, falsificar, iludir. Deus não trabalha desse modo, desse jeito. E então nós repetimos: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Entre dúvidas acerca de Deus e do homem, nós ficamos com a Bíblia Sagrada.